gostaria de apresentar alguns pontos importantes que eu identifiquei no artigo que eu acabei de ler. Esse artigo é um artigo do Instituto do Jornal Internacional de Câncer. Ele foi publicado em 2019. É um artigo que se trata do sobrepeso na meia-idade e com risco de câncer na vida tardia. Esse estudo foi feito com dados de gêmeos da Suécia e fizeram um levantamento da população e fizeram um estudo sistemático. É bem interessante. Uma equipe de pesquisadores, ela é internacional, com pesquisadores da China, da própria Suécia e pesquisadores dos Estados Unidos de diferentes departamentos de universidades, como departamento de neurobiologia, de hospital, de bioestatística, enfim. Eles trazem que o câncer, o sobrepeso e a obesidade são preocupantes problemas para a saúde pública e esses casos dessas doenças estão em crescimento. E ao mesmo tempo, a OMS estimou que em 2016 cerca de 1,9 bilhão de adultos estavam com sobrepeso, ou seja, 39% da população estavam com sobrepeso, e 650 milhões, ou seja, 13% da população mundial estavam obesos. Ou pelo menos mundial, considerando onde conseguiram informação. Lógico, não inclui-se todos os países. E estudos anteriores já mostram que a obesidade reduz a qualidade de vida, independente da idade do indivíduo. Em 2012, conseguiram chegar a um valor, ou estimar um valor, que 14,1 milhões de casos de câncer ocorreram nesse ano. A expectativa, visto o progresso e o avanço da doença e do aumento do número de casos, a expectativa é que tenha um aumento de 70% nas próximas 2 décadas. E sobrepeso, obesidade e câncer, qual que é a relação entre essas doenças? São doenças modernas e normalmente elas estão relacionadas com a idade, a genética e com o estilo de vida. Nesse estudo desse artigo, eles avaliaram se o sobrepeso na meia-idade está associado com um risco de câncer e exploraram fatores genéticos e ambientais. Um dos motivos quais eles fazerem o levantamento de dados com gêmeos para poder explorar a parte de fatores genéticos e todo o histórico do paciente para explorar fatores ambientais. Aqui eles consideram sobrepeso um IMC maior que 25, maior ou igual, e a meia-idade entre 30 e 50 anos. Então, aqui estão os dados que eles levantaram. Lógico, eles não consultaram todo esse mundo, todas essas pessoas, esses indivíduos, fizeram um levantamento sistemático dos dados e depois um tratamento. Então, chegaram a 14.766 participantes que foram analisados, ou dados desse número de indivíduos, e verificaram que 3.968, ou 26,9%, estava com sobrepeso ou era obeso, e desse número total, 28,8% tinha ou teve câncer. Então, classificaram em 2 grupos com câncer e um outro grupo controle, e identificaram que nos casos de câncer teve os tipos assim com maior destaque ou maior prevalência foi o câncer de cólon ou de fígado, câncer de útero e câncer de pele do tipo não melanoma. Então, estabeleceram essas condições para poder gerar um modelo matemático que fizesse essa associação ou não, para ver se ela existe ou não. Então, aqui está uma tabela de dados que eles trazem, bem interessante, com as classificações deles, no qual, abaixo do peso, eles consideram um IMC menor que 18,5, normal, essa faixa de 18,5 a 24,9, e sobrepesos maior que 25 e obeso também nessa faixa. Aqui tem a distribuição. Um dado bem interessante nessa população amostral é que as mulheres, elas se enquadram num grupo onde está abaixo do peso e na faixa normal. Já o grupo onde tem o IMC maior que 25, a porcentagem de mulheres diminui bastante e a maioria se torna homem.
Isso é um dado bem alarmante com relação da preocupação do homem com a sua saúde. E ao mesmo tempo, eles fizeram um levantamento aqui como questões genéticas, questões de hábito como o fumo e o consumo de álcool. Outro dado também que me impressiona bastante é o consumo de álcool, que em todos os grupos com abaixo do peso ficou em quase 80%, no peso normal 78,5% e na faixa de sobrepeso 71,5% consomem álcool. Isso é muito preocupante no aspecto de saúde. E fizeram um estudo, fizeram toda a análise de dados, fizeram uma modelagem estatística bem complexa. Eu não pretendo entrar em detalhes dessa modelagem, mas concluíram que o IMC maior ou igual a 25 na meia idade, ele está associado com o aumento do risco de câncer. E destacaram os típicos específicos, que é o câncer de cólon, fígado e útero. E também observaram que um risco reduzido do câncer de pele do tipo não melanoma. Lógico, a gente deve considerar que esse estudo foi feito na Suécia, onde provavelmente a população não é tão exposta à radiação ultravioleta quanto se morasse em outros países, como por exemplo países onde a insolação é muito alta, em clima tropical, próximo à região a faixa do Equador, a linha do Equador. E lógico, esse aumento do risco é na vida tardia, ou pós-meia-idade. E observaram e concluíram também que os fatores genéticos e ambientais passados que o indivíduo teve, essa relação sobrepeso e câncer, com base nesses fatores, ela é inconclusiva. Lógico, os dados são muito complexos e são muitas informações. Conseguir ter essa relação conclusiva é bem difícil ter esse levantamento. Então, a partir disso a gente sabe que os fatores genéticos e ambientais, eles não são os responsáveis pela associação sobrepeso e câncer, mas o IMC sim. Ou seja, se eu tenho IMC maior ou igual a 25 agora, no futuro vai sim ter um aumento de risco de eu sofrer as consequências disso, não no passado. Ou seja, se eu já tive um IMC maior que 25 e eu consegui baixar, eu não estou nessa faixa ou nessa população que tem esse risco de câncer aumentado. E para refletir, deixar uma questão que vai muito para o lado mais social, ou mais para a gente pensar mesmo, que é o seguinte: a gente deve aceitar o próprio corpo ou aceitar o risco de adoecer. Hoje debate-se muito a questão de gordofobia, de gordo, cai toda na questão politicamente correta, mas o intuito não é discutir isso, e sim a questão da saúde. Eu vejo muitas pessoas defendendo a questão do corpo. Eu acho que cada pessoa tem seu biotipo, e só que eu acho que a gente não deve incentivar a questão de não cuidar do corpo, ou seja, está dentro de uma faixa que é considerada saudável, no caso IMC abaixo de 25, você não está na faixa do sobrepeso. Eu acho que, lógico, cada pessoa deve seguir a vida como se entende melhor, só que você não ter hábitos saudáveis para se manter numa faixa que é considerada saudável, você vai ter que aceitar o risco de no futuro poder adoecer. Não que você vá adoecer certamente, mas é um risco futuro, e isso, dados da literatura científica, já aponta para isso. Lógico, a ciência não é 100%, mas são indícios. Então, ou você aceita o próprio corpo, que pode estar saudável hoje e no futuro não tá, ou você aceita esse risco de adoecer. Eu acho que aí fica mais para reflexão, porque eu vejo muita gente pregando a questão que as pessoas não devem se preocupar com o peso ou com a massa corpórea e se preocupar em ser feliz. E eu acredito que sim, você deva se preocupar em ser feliz, mas ao mesmo tempo preocupe com a sua saúde, porque o nosso corpo é a nossa morada, e há vários médicos falando isso, que a questão é você ter saúde mental e física. Não adianta você ter só uma saúde e não ter outra. A gente precisa ter saúde mental e física. Fica aí para a gente refletir com relação às nossas atitudes e aos nossos hábitos.